A paz do Senhor. Vamos iniciar hoje um estudo aprofundado a respeito de uma entidade espiritual bastante específica, conhecida como Exu Caveira. A nossa análise aqui será fundamentada numa perspectiva teológica e o nosso objetivo é investigar a atuação dessa entidade no campo das enfermidades, buscando, claro, compreender a sua identidade, os seus métodos de ataque e, o que é mais importante, as defesas espirituais que estão à nossa disposição. E tudo começa com uma pergunta central, uma questão que muitos de nós que estamos no ministério enfrentamos, que é: quais forças espirituais podem, de fato, estar operando por trás de enfermidades que a medicina convencional parece não conseguir diagnosticar ou curar? É com essa seriedade que nós vamos buscar respostas justamente para equipar o corpo de Cristo para essa batalha. Então, vamos para a nossa primeira parte: a identidade da entidade. Afinal, para combater um adversário é absolutamente fundamental conhecê-lo. Vamos então identificar com clareza quem é o Exu Caveira, esse demônio da enfermidade, e como ele se apresenta no mundo espiritual. A definição, como podemos ver, é bem direta. Exu Caveira é uma entidade demoníaca cuja especialidade é infundir doenças. Agora, o ponto crucial que precisamos entender é que a sua ação maligna, muitas vezes, se manifesta justamente naquelas enfermidades que desafiam a medicina, sabe? Aquelas cujas origens permanecem ocultas aos exames, aos diagnósticos, e que acabam causando um sofrimento prolongado e aparentemente inexplicável. E observem a audácia dessa autodenominação, Senhor da Enfermidade. No campo espiritual, títulos revelam autoridade, revelam poder. Então, ao se intitular dessa forma, essa entidade não está apenas descrevendo sua função, ela está reivindicando domínio sobre toda a esfera da doença. Isso expõe a soberba e a natureza do seu propósito maligno. Muito bem, vamos para a segunda parte, o domínio da enfermidade. Agora que já identificamos a entidade, vamos nos aprofundar na sua atuação e na sua linhagem. Compreender onde e como esse inimigo opera é vital para que a gente possa estabelecer uma defesa que seja realmente eficaz. O principal campo de batalha desta entidade são os cemitérios. E isso não é por acaso. Esses locais, que são marcados pela dor da perda, pela realidade da morte, se tornam verdadeiras fortalezas espirituais para demônios que estão ligados à decomposição e ao fim da vida. É ali que a sua influência maligna é potencializada. E é importante entender que não estamos falando de uma ação isolada. O Exu Caveira, na verdade, faz parte de uma hierarquia, uma linhagem demoníaca que inclui outros de sua mesma estirpe. Embora eles possam ter nomes diferentes, o objetivo é um só. A estratégia é unificada: destruir a saúde do ser humano em sua totalidade, atacando tanto o corpo quanto a alma. E aqui, nós chegamos ao objetivo final de tudo isso. A enfermidade física é apenas um instrumento. A verdadeira meta do inimigo é a morte espiritual, ou seja, a separação eterna e definitiva da pessoa de seu Criador. Este, sem dúvida, é o ataque mais profundo e o mais devastador de todos. Passemos então para a terceira parte, as armas da fé. Tendo exposto as táticas do inimigo, vamos nos voltar agora para o nosso arsenal. A palavra de Deus nos equipa com armas espirituais que são poderosíssimas para o combate. Vamos examiná-las com atenção. As nossas armas são espirituais. Em primeiro lugar, o fogo do Espírito Santo, que não apenas purifica as nossas vidas, mas também consome a obra do mal. Em segundo lugar, a oração, que é a nossa linha de comunicação direta com o comando celestial e que ergue uma barreira de proteção ao nosso redor. E em terceiro, o propósito de fé, que é uma decisão firme e inabalável de se apropriar da cura e da proteção que Cristo já conquistou por nós na cruz. Essas três armas, juntas, formam uma defesa impenetrável. E assim chegamos à nossa quarta e última parte, o chamado à vigilância. Vejam bem, de nada adianta conhecer o inimigo e as armas que temos se não estivermos em constante estado de alerta. Uma vida espiritual ativa não é uma opção, é uma necessidade imperativa para a nossa sobrevivência na fé. Os dois caminhos estão claramente diante de nós, e os desfechos são radicalmente opostos. A vigilância constante resulta em busca por cura, em proteção, em comunhão com Deus, numa fé fortalecida. Por outro lado, a negligência espiritual é um convite aberto à vulnerabilidade, à influência demoníaca e, por fim, ao desfecho trágico da morte física e espiritual. Não existe meio termo aqui. A escolha define o destino. É fundamental compreendermos que esta batalha não se vence apenas com rituais, mas com o forjar de um caráter espiritual sólido.
Ela exige coragem para não recuar diante do mal. Exige determinação para permanecer firme na fé, mesmo em meio à tribulação. E, acima de tudo, exige uma conexão íntima e profunda com Deus, pois é dele que emana toda a nossa força. Concluímos, portanto, com esta interrogação, e ela não é retórica, mas sim um chamado pessoal à ação. Não é uma pergunta para ser respondida de forma superficial, mas um convite à reflexão profunda e à diligência espiritual diária. Então, a questão que fica para cada um de nós é: como estamos ativamente fortalecendo a nossa conexão com o divino para garantir a proteção em meio a essa guerra espiritual?